Hoje eu quero dividir com você uma história que aconteceu comigo quando eu ia na quarta série. Essa história eu nunca mais esqueci e ela acabou moldando a minha vida, me direcionando para onde eu estou hoje. Eu sou natural de uma pequena cidade no interior do estado do Rio Grande do Sul. Essa cidade se chama Cerro Largo. Fica perto de Santo Ângelo, Santa Rosa, e eu sempre falo isso porque muitas pessoas não sabem onde fica Cerro Largo, mas sabem onde fica Santo Ângelo e Santa Rosa. São duas cidades que são um pouco maiores lá da região. Então, você vê, eu me habituei a falar isso. Sou natural de Cerro Largo, perto de Santo Ângelo e Santa Rosa. Mas, enfim, eu estudava numa escola que se chama Eugênio Franz, uma escola pública, escola estadual. Eu, praticamente todo o tempo da minha vida de estudante, eu frequentei essa escola. Eu lembro até hoje, eu não sei se isso acontece com você, mas provavelmente sim, né? Cara, a gente sente o cheiro da sala de aula de quando a gente estudava quando criança, né? Eu lembro do pré, eu lembro também da quarta série, dessa história que eu vou contar para você agora. E como é legal a gente parar durante alguns minutinhos aqui, que é o que a gente está fazendo, para lembrar de acontecimentos tão marcantes e muitas vezes, naquele momento, quando acontece aquela situação, quando a gente registra aquela história na nossa mente, a gente não se dá conta, né? Que isso vai nos acompanhar ao longo de toda a vida. A gente saiu de férias, férias da metade do ano. E aí, na volta das férias, a professora de português, ela pediu para que... Ela deu como tarefa, né, para a gente fazer uma redação registrando os principais acontecimentos, os principais momentos, o que mais nos marcou, o que mais marcou os alunos da quarta série durante as férias. Eu lembro do nome dessa professora, professora de português, professora Inês, eu não lembro do sobrenome dela. Uma pena, que senão daqui a pouco ela poderia, essa história poderia chegar nela também, mas assim um pouco mais difícil. Mas enfim, a gente saiu de férias e quando a gente retornou, a gente tinha essa tarefa, né, de fazer essa redação. E eu lembro que quando ela foi revisar as redações, ela foi corrigir as redações, ela foi falar sobre a tarefa. Cara, ela analisou a minha redação. Eu não tinha essa pretensão quando eu escrevi. Imagina, a quarta série, criança, né? Mas ela me deu um 10 na redação. Eu lembro que a gente foi passear era numa atração turística que tem lá na região, chama Ruínas de São Miguel das Missões. Se você buscar no Google, aí você vai ver, né? Existe essa atração turística lá na nossa região, Ruínas de São Miguel. Mas, enfim, a gente foi nesse passeio durante as férias e eu relatei tudo isso numa redação com base nas técnicas, né, que a professora ensinava durante a sala de aula, durante as aulas de redação. E como eu falei, ela me deu 10 nessa redação. Mas ela não só me deu 10 na redação, como ela também usou como exemplo de escrita para os demais alunos. Ela me chamou lá na frente, eu nunca esqueço. E eu era de uma timidez tão grande, que talvez até essa própria timidez, hoje eu paro e penso, talvez essa própria timidez que eu carregava comigo lá na infância tenha me impulsionado ou me direcionado para eu trabalhar com comunicação. Mas o que isso tem a ver, Pedro? Parece que era uma barreira que eu tinha que vencer, era uma barreira que eu tinha que transpor para provar para mim mesmo que eu era capaz de trabalhar com comunicação, mesmo convivendo com uma timidez tão grande assim. Olha só como são as coisas, né? Mas ela me chamou lá na frente, eu morrendo de vergonha, cara, não sabia se olhava para a turma, não sabia se olhava para baixo, não sabia se olhava para a professora, não sabia o que fazia com as minhas mãos. Mas ela me chamou lá e usou o que eu escrevi como exemplo para ilustrar aquele momento ali para a turma. Aquilo mudou a minha vida, mesmo sem eu saber naquele momento, né? Porque aquilo realmente me marcou bastante e eu passei a acreditar na minha capacidade de fazer registros. Mas não é sobre isso que eu quero refletir aqui junto com você. O que eu quero refletir aqui com você é sobre a importância de alguém acreditar em você. Sobre a importância de alguém
te dá atenção, de alguém te ouvir, de alguém ler o que você escreve, de alguém assistir um vídeo que você grava, sobre a importância de alguém acreditar em você. E naquele momento, a professora Inês, ela acreditou em mim. Afinal de contas, eu fiz uma redação, ela me deu 10 e eu nunca mais esqueci isso. E a partir daquele momento eu passei a acreditar que sim, eu era capaz de relatar fatos, de escrever. Eu, aos 18 anos, eu saí lá de Cerro Largo, vim morar na casa de uma tia minha que se chama Ângela. Aliás, sou sempre grato por ela ter aberto as portas para que eu viesse morar com ela durante um período, até ir morar sozinho, aqui em Caxias. Mas aqui na cidade, a primeira coisa que eu fui fazer foi buscar um trabalho na área da comunicação. Olha só, porque na quarta série, aquela professora me falou ou me indicou o caminho, talvez não verbalmente, mas ela fez esse gesto de me dizer: Pedro, você é capaz de fazer isso. E foi o que eu fiz. Eu trabalhei como locutor de bingo quando eu vim morar em Caxias, depois eu trabalhei no rádio, e assim foi moldando a minha vida, né? A minha vida profissional, até chegar nesse momento onde eu estou hoje, e talvez isso mude de novo, porque somos vivos, né? E as coisas vão mudando, mas onde eu estou agora se conecta com o que aconteceu lá na quarta série, e eu vou explicar aqui para você por quê. A professora, naquele momento, acreditou em mim. Eu estou aqui porque eu acredito que você também possa passar por uma transformação com base nas informações que eu divido com você sobre o que acontece aqui dentro da Metamorfose Filmes, da nossa produtora de vídeo. Eu sempre falo, se eu conseguir transformar de maneira positiva uma pessoa com o conteúdo que eu divido aqui, com os treinamentos que eu faço, com a mentoria que eu ofereço, eu me dou por satisfeito. Eu me dou por satisfeito, porque eu consegui contribuir com as pessoas, com as informações que a gente divide, com os caminhos que a gente orienta as pessoas a trilhar, porque a gente já testou, a gente já errou, a gente já fez coisas aqui que não funcionaram e outras tantas que dão resultado. E o que eu faço é orientar: olha, não vai por esse caminho aqui, a gente já trilhou esse caminho e não deu certo. Siga por esse caminho aqui, é muito mais rápido e inteligente aprender com quem já fez o caminho. É isso que a gente faz no dia a dia quando eu estou aqui dividindo informações com você. O que eu quero? Eu quero que você assimile as informações, assim como eu fiz lá na quarta série, bote em prática e transforme. Ainda que seja uma transformação mínima, mas transforme de maneira positiva a sua vida. Nesse momento, eu quero que você acredite no seu potencial. Se você gosta de escrever, se você gosta de se comunicar, se você gosta de vender, se você gosta de produzir vídeo, acredite em você. Não desista. Continue fazendo isso. Porque, hora ou outra, isso vai te trazer um resultado satisfatório. Mas não acontece da noite para o dia. Demora para acontecer o resultado que a gente quer, onde a gente quer chegar. A gente não sai do ponto A e já cai direto no ponto B. Existem muitas coisas que acontecem entre esses pontos, até a gente sair da nossa origem e chegar no nosso destino. Mas veja, a gente não chega no nosso destino de maneira definitiva, né? A gente acha, a gente entende que aquele é o nosso destino, mas a nossa vida continua. Somos vivos, estamos em constante transformação. Então a história que eu contei aqui hoje para você, ela serve para ilustrar que o que aconteceu comigo lá na quarta série, uma pessoa tímida, um menino tímido, envergonhado pra caramba, porque a professora acreditou, porque a professora deu visibilidade para o que eu escrevi, para a redação que ela pediu que eu fizesse, e usou aquilo como exemplo para o resto da turma. Aquilo me encheu de confiança, me passou energia que eu carrego até hoje e estou aqui justamente para dividir isso com você. Agora, é importante também exercer esse papel. Quando você observar um amigo, um colega de trabalho que está fazendo algo relevante,
Dê visibilidade para isso. Elogie o que ele está fazendo, para ele também poder acreditar no potencial dele. E levar aquilo adiante também, porque é importante a gente fazer isso. Então lembre que as pequenas transformações, os pequenos gestos podem sim moldar a vida de uma pessoa. E tomara que durante essas informações, os conteúdos que eu divido aqui com você, eu torço muito para que você vá pegando fragmentos disso tudo, incorporando na sua vida, no seu dia a dia profissional, nas suas vendas, nas suas prospecções, e tomara que você consiga se aperfeiçoar com esses insights que eu busco sempre dividir aqui com você. Bom trabalho, bons negócios aí e logo logo a gente se encontra de novo por aqui.